todos, nós vamos hoje começar mais uma aula de biogeografia e hoje o nosso tema também está relacionado com a apropriação que a biogeografia faz de alguns termos e conceitos da ecologia para fazer as suas análises biogeográficas, sobretudo análises da paisagem. Na aula anterior, nós discutimos, por exemplo, os termos de elementos bióticos e elementos abióticos existentes na paisagem. Nesse contexto, os elementos bióticos se referenciam a todos os elementos vivos que compõem a paisagem, sobretudo os elementos da fauna e da flora, e os abióticos diz respeito àqueles elementos não vivos, mas que são indispensáveis para que os constituintes da fauna e da flora possam sobreviver ou possam existir. A partir disso, é importante entender que as relações entre os elementos abióticos e os elementos bióticos são fundamentais para que se entenda o processo de organização das paisagens. É nesse sentido que a aula de hoje vai discutir, então, os termos ou os conceitos de relações ecobióticas e relações alelobióticas. Primeiramente, é interessante a gente entender na ecologia o conceito de meio. Tá? Então, meio na ecologia é o conjunto de todas as condições, tanto químicas ou físicas, mas também das relações sociais dos elementos vivos que compõem a natureza. Tá? Esse conjunto de relações sociais, mas também relações com as condições físicas e químicas, é considerado meio, né? Na ecologia. Para entender essas relações, é interessante que se faça uma categoria ou se categorize os tipos de relações existentes no meio. As relações entre o ser vivo com outro ser vivo, nós vamos chamar de relações alelobióticas. Tá? As relações entre o ser vivo com seres não vivos que possibilitam a existência desse ser vivo, nós vamos chamar de relações ecobióticas. As relações alelobióticas, elas podem ser instituídas ou identificadas na natureza por dois tipos. As relações intraespecíficas, ou seja, é quando se dá uma relação entre um indivíduo da mesma espécie. Ela é intraespécie, é interno àquela espécie. Tá? Mas, obviamente, as relações na natureza, principalmente como a gente pensa na biodiversidade, ela é feita também das relações entre indivíduos de espécies diferentes, que nós vamos chamar de interespecífica, entre espécies diferentes. Tá? Essas relações, tanto a intraespecífica quanto a interespecífica, ela pode ser ainda subcategorizada entre relações harmônicas e relações desarmônicas. É esse o contexto das relações ou associações ou relações sociais entre os indivíduos que nós vamos chamar de relações alelobióticas. Como que um indivíduo interrelaciona com o outro e a necessidade que ele tem de se interrelacionar com o outro. O que significa que dentro desse ecossistema, às vezes, se você retirar um indivíduo, o outro pode não existir mais. Nas relações harmônicas, nós temos, por exemplo, as colônias. O que são colônias? Colônias podem ser consideradas agrupamentos de organismos de uma mesma espécie que não têm a capacidade de viver separadamente. Ou seja, esses indivíduos eles são indissociáveis. Eles são um grupo de indivíduos da mesma espécie que só conseguem existir se viverem juntos. Um exemplo de colônia são os recifes de corais. É um grande exemplo. Os recifes de corais. Se você retirar um coral do recife, daquela colônia, eles não são capazes mais
de sobreviver, porque eles dependem dos seus organismos formadores daquela colônia para poder existir, se alimentar, reproduzir. As sociedades é um outro tipo de relação alelobiótica harmônica. No entanto, diferente da colônia, não é exclusivamente dependente para sobreviver. Tá? É um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que vivem de maneira social, agregada, mas por uma opção para se fortalecer, para garantir a alimentação do grupo, para garantir a idoneidade, a segurança do grupo, né? E facilitar a vida. As alcateias, as manadas, os cardumes, todos esses grupos são considerados sociedade. E o ser humano é um grande exemplo de sociedade. Nós podemos viver separadamente, isoladamente. No entanto, nós preferimos viver em sociedade organizada para garantir e facilitar esse processo de existência, né? Mas existe, por exemplo, na Amazônia, grupos indígenas muito pequenos e até mesmo um indígena de uma sociedade que vive isolado, sozinho, porque já teve o processo de extinção dos outros membros da sociedade, mas esse sobrevivente consegue viver na Amazônia sozinho. No entanto, a comunidade humana prefere viver em grupos, né, em sociedade. A simbiose é uma outra categoria de relações harmônicas, que é quando vários indivíduos de espécies diferentes, eles só podem sobreviver de forma mútua, juntos, um ajudando o outro na sua sobrevivência, na sua alimentação. Então eu utilizo, por exemplo, aqui como exemplificação, os grupos de bactérias ou material orgânico versus as leguminosas. Tá? Então, em um sistema radicular, as bactérias elas se aproveitam desse material orgânico que tem aqui, desde a serrapilheira, que é esse aglomerado de folhas que ficam aqui em cima da superfície, que vai ficar úmido, vai receber luz do sol e vai começar a se decompor. As bactérias vão ajudar no processo de decomposição desse material justamente para se alimentar. É assim que elas sobrevivem, se alimentando desse material que vai entrando em decomposição. E a decomposição desse material é fundamental para o sistema radicular das leguminosas que existem nesse ambiente. Então, sem as bactérias, eu não tenho processo de decomposição. Sem o processo de decomposição, eu não tenho a vegetação arbórea ou qualquer leguminosa. E sem a flora, eu não tenho o processo de flores e folhas caindo e a decomposição para alimentar as bactérias. Ou seja, é um ciclo de vida que vai estar em simbiose, em sintonia, e eles vão sobreviver uns dependentes dos outros. Ainda nesse processo harmônico, nós temos então o mutualismo ou comensalismo, que é onde uma espécie não necessariamente ela é dependente da outra, mas elas se ajudam. Tá? Então, o mutualismo é quando um grupo de indivíduos de uma espécie ajuda, através da sua dinâmica, um outro grupo de indivíduos da sua espécie. Tá? Então, por exemplo, quando as aves se alimentam dos carrapatos de alguns mamíferos, né? Isso é um tipo de mutualismo. As aves estão aí se alimentando e também estão ajudando esses animais mamíferos a eliminar um possível vetor de doença. Né? Nesse caso, os dois estão se beneficiando de maneira muito importante, de maneira até quase que dependente. Né? Portanto, isso é considerado mutualismo. Outro caso de mutualismo, que também é considerado comensalismo, é, por exemplo, quando as espécies de jacarés elas ficam
por muito tempo ali com a boca aberta e tomando sol principalmente, e permite algumas espécies da ave e fauna como os resíduos de carne ou de alimentos que tem entre os seus dentes. Então, ele vai ser beneficiado porque vai acontecer a limpeza das suas arcádia dentária, e o animal, o pasto, também vai ser beneficiado porque vai se alimentar. No caso do comensalismo, uma certamente vai se beneficiar, a outra não necessariamente, né? Mas é uma relação harmônica. O mutualismo, as duas se beneficiam. O comensalismo, uma se beneficia com certeza, a outra não necessariamente vai se beneficiar, mas sabe que a troca é importante entre elas. O inquilinismo também é uma forma importante de relações harmônicas, que é quando um ser vivo usa o corpo de outro ser vivo para o seu habitat. É muito comum isso entre as espécies da flora e as espécies da fauna, né? Geralmente a avifauna ela utiliza as árvores, as espécies da flora, para o seu processo de reprodução, como ninhos, por exemplo, mas também para a nutrição, né? Então, nesse caso, o inquilinismo ele é importante porque garante o processo de reprodução. As árvores, geralmente, elas podem ser tocas, ninhos, ambiente de descanso para vários animais. Alguns tipos de macacos, por exemplo, eles habitam as copas de árvore, né? Alguns lagartos eles escolhem algumas espécies arbóreas para passar a vida inteira. Então isso é inquilinismo, né? O fato de um ser vivo habitar o corpo de outro ser vivo, sem causar prejuízos para esse outro ser vivo. Então isso é uma relação harmônica. E por fim a saprobiose. A saprobiose, ela aparentemente é um tipo de relação desarmônica, né? Porque é um ser vivo atacando um outro ser vivo que está morto, mas esse ser vivo ele só vai se alimentar de uma matéria orgânica em decomposição. Então, o caso, por exemplo, dos abutres, eles jamais vão atacar um indivíduo que não esteja em decomposição, né? Portanto, é uma relação considerada harmônica. Não tem prejuízos para o outro indivíduo, porque ele já está comprometido, ou já está morto, ou está em processo de putrefação, e por isso não terá nem mesmo a sobrevida, o que faz com que essas espécies de abutres se nutram desses animais em decomposição ou da matéria orgânica em decomposição, fazendo um processo, então, de relação harmônica. No entanto, as relações alelobióticas na natureza não são apenas harmônicas. Existem também algumas relações desarmônicas muito conhecidas da humanidade, como, por exemplo, o canibalismo. O canibalismo é quando os indivíduos de uma mesma espécie podem se atacar para buscar a nutrição, ou seja, ele vai se nutrir daquele indivíduo da sua espécie. Isso é uma relação desarmônica que pode causar, inclusive, um desequilíbrio na existência dessa espécie. Por isso que é raro as espécies que fazem processo de canibalismo, né? Porque é considerado uma relação desarmônica. Outra relação desarmônica é o parasitismo, ou seja, é estabelecido quando duas espécies de seres vivos elas vão se nutrir, mas uma à custa da outra. É principalmente quando uma espécie, ao se nutrir utilizando a outra espécie, ela recolhe nutrientes dessa espécie que está sendo invadida e causa inclusive a destruição dessa espécie a curto, mas principalmente a longo prazo, né? Um exemplo é o carrapato, que pode levar um mamífero à morte. Um grupo de carrapatos ele precisa de sangue, e esse elemento que ele precisa para sua alimentação pode fazer falta se ele atacar muito, com um agrupamento muito grande, o outro indivíduo, de uma outra espécie. Nós temos no Pantanal um outro exemplo, que é a figueira mata-pau, né? A figueira mata-pau é essa espécie aqui, ó, a qual ela vai crescendo e ela lança algumas raízes aéreas
que vai enrolando principalmente nas espécies de acuris, e quando ela ataca as espécies de acuris, ela vai justamente buscar nutrientes do corpo dessa espécie para poder ter o seu processo de crescimento, de desenvolvimento. E ao buscar esse nutriente, ela asfixia, ela mata de inanição as espécies de acuris, e aí você tem um processo de competição muito forte dentro dessa área, mais uma competição feita pelo processo de parasitismo. E um dos exemplos maiores é o predatismo, né? O predatismo ele é justamente uma competição entre diferentes espécies, onde uma precisa da outra para se nutrir. Então, nós discutimos na última aula a cadeia trófica, que mostra essa hierarquia do predatismo. E nessa hierarquia, o homem, por exemplo, ele está no topo dessa cadeia. E ele estando no topo dessa cadeia, ele vai ser um dos maiores predadores. Por isso que ele tomou conta de quase toda a superfície terrestre, porque ele é muito potente no seu poder de competição com as outras espécies. Fazendo principalmente as relações desarmônicas. Mas existem vários outros meios de predatismo, inclusive entre a flora, que faz com que o processo de competição seja baseado nas relações desarmônicas. As relações ou associações ecobióticas, como eu falei, ela é muito importante para os geógrafos, justamente porque ela entende que os elementos, além dos seres vivos que compõem o meio, que nada mais são do que os elementos ecobióticos, eles são de fundamental importância para a existência dos seres vivos. Tá? Portanto, as relações ecobióticas toda a dinâmica que envolve os elementos abióticos com os elementos bióticos, ou seja, a relação do ser vivo com os seres não vivos que compõem o meio. Nesse ponto, por exemplo, a geografia vai estudar também as relações antrópicas naquela ideia do geossistema, como o homem é capaz de movimentar, alterar os elementos bióticos e abióticos e, obviamente, causar desequilíbrio nas relações ecobióticas. Então, vamos ver algumas das importantes relações ecobióticas que o geógrafo tem que estar atento, que podem ser adaptadas ou alteradas pelo homem. Um dos principais elementos abióticos é a energia solar, é a irradiação da luz solar ou também a luminosidade. Tá? Como é a relação ecobiótica baseada na luz? Todo elemento vivo precisa da luz para o seu processo de energia. A luz é uma entrada de energia no sistema natural. Então, a vegetação, por exemplo, vai fazer a fotossíntese. Nós precisamos de vitamina D que vem dessa radiação solar, então precisamos ter a luz para nosso desenvolvimento biológico. A luz, trazendo a radiação solar e fazendo a fotossíntese, é responsável pela relação do oxigênio na atmosfera. Então, é muito importante essas dinâmicas que envolvem a luz solar, e ela é capaz, inclusive, de limitar a existência de algumas espécies baseado nessa relação ecobiótica. Por exemplo, as zonas chamadas fóticas dos oceanos. Algumas teorias indicam que até 80 metros nós temos o que é chamado de zona eufótica. O que é a zona eufótica? É onde você tem luminosidade direta na superfície, ou seja, você tem ainda aquecimento da água, você tem luz entrando, tá? Que vai ficando fraca conforme você vai chegando próximo aos 200 metros, que vai se tornando então uma zona disfótica. Você tem uma fraca luminosidade, ou a luz solar que está entrando já está de forma difusa, permitindo então resfriamento da água,
uma maior escuridão ou falta de luminosidade, que vai inclusive alterar a quantidade de sais nessa região mais profunda. Além disso, abaixo dos 200 metros de profundidade, a gente vai ter a ausência total de luz, que vão ser as conhecidas zonas afóticas, conhecidas também como sistemas abissais, longe de qualquer luz solar, e que o consumo e a produção de material orgânica é muito carente. E, portanto, os elementos vivos dessa região vão ser totalmente adaptados a essa relação ecobiótica, ou seja, com a falta de luminosidade. Um exemplo são as espécies consideradas abissais, que possuem na sua morfologia elementos luminosos, não enxergam justamente pela iluminação, pela falta de luminosidade. No entanto, elas têm sistemas de ondas que podem detectar movimentos, detectar a presença de determinados elementos. São elementos vivos completamente adaptados à falta de luminosidade, tendo essa premissa como relação ecobiótica em profundidade nos oceanos. A água é um dos elementos abióticos de maior importância na atmosfera e serve justamente para garantir a vida. As relações ecobióticas baseadas na água, ela garante processos biológicos, celulares, químicos e metabólicos que faz com que muitos dos elementos bióticos existam. Então, a água, na sua forma líquida, na sua forma sólida ou na sua forma gasosa, ou seja, o ciclo da água, é fundamental para a existência dos seres vivos. A relação ecobiótica com a água vai depender muito do local. Por exemplo, nos desertos, os animais que menos precisam de água, eles vão ter uma relação de preservar, de conservar dentro do seu organismo quantidades específicas de água para depois buscar novas reservas de água. Enquanto em outros ambientes com muita água, algumas espécies serão totalmente adaptadas, como as macrófitas, por exemplo, que são espécies que só sobrevivem em ambientes com muita água. A quantidade de água na atmosfera, então, vai garantir a existência de paisagens distintas, justamente por essa relação ecobiótica dependente da quantidade de água. Nós temos aí, por exemplo, a relação dos seres vivos com o grau higroscópico do ar. O que é o grau higroscópico? Com a umidade do ar, né? Então, nós temos os desertos, paisagens totalmente adaptadas a um grau higroscópico muito baixo, ou umidade do ar relativa muito baixo. Poucas espécies vão se adaptar, as paisagens então terão menor biodiversidade. Enquanto regiões úmidas equatoriais, você tem um grau higroscópico muito mais elevado e você vai ter regiões com uma biodiversidade maior, né? E no caso do Pantanal, você tem aí regiões com paisagens que mudam a cada 6 meses, porque você tem um inverno muito seco, onde o grau higroscópico ou a umidade relativa vai baixar muito, e quem vai sobreviver são as espécies adaptáveis às regiões secas. E você tem depois o período de verão, com muita água, o grau higroscópico muito elevado, chega a ter as inundações, e aí as espécies adaptadas a grandes quantidades de água vão aparecer na paisagem. Então você muda a paisagem a cada 6 meses no Pantanal. Outros exemplos muito importantes por exemplo, a salinidade. Aí eu já dei para vocês aqui o exemplo da salinidade em profundidades, que está bem relacionado com o nível de temperatura da água e também de luminosidade. Faz com que, dependendo da salinidade, você tenha espécies diferentes, né? Mas eu cito um outro exemplo, que são as lagoas salinas do Pantanal. Essas lagoas, elas são cercadas por cordilheiras, que é esse fragmento florestal que protege ela das cheias. Então, quando tem cheia, a água que vem da superfície não consegue entrar aqui nessa lagoa.
só vai entrar água, né, nesse sistema lacustre pela subsuperfície, ou seja, por baixo. Durante 6 meses, o processo de evaporação vai fazer com que essa água desapareça. Então, ela é uma água com muita salinidade e só vai viver nessas lagoas espécies muito adaptáveis a essa realidade de salinidade, que são algas e cianobactérias. Tá? Diferente das lagoas doces, que podem estar muito próximas, mas você vai encontrar macrófitas justamente porque elas têm menos salinidade. E as espécies mais adaptadas a menor salinidade, ou as águas doces, como as macrófitas, vão viver nessas lagoas de águas doces e não nas lagoas de água salina, porque as relações ecobióticas nesses dois ambientes, apesar de próximos, são muito diferentes. O oxigênio é fundamental para todas as espécies, inclusive dentro da água, o que a gente chama de turbidez de uma água que vai lhe dar a quantidade de oxigênio é muito importante. Os peixes só vão sobreviver em águas que têm quantidades de oxigênio favoráveis à sua existência, enquanto nós não vamos sobreviver na água porque a gente não consegue ter uma quantidade de oxigênio que permita uma relação ecobiótica embaixo d'água que possibilite nossa existência. Tá? Essa imagem é uma imagem da adequada, né, que é uma dinâmica no Pantanal que, quando tem as principais enchentes, as águas vão transbordar, ocupar os leitos dos rios e matar as espécies de vegetação que não suportam a quantidade de água. Quando ela mata essa espécie de vegetação que vem dentro da água entrando em decomposição, ela libera o gás carbônico e diminui o oxigênio na água. Então, todo ano, uma grande quantidade de peixes morre naturalmente no Pantanal pelo sistema de dequada ou de decomposição de vegetação dentro da água com diminuição do oxigênio. E a relação ecobiótica entre os peixes, a ictiofauna, que são os peixes, e o oxigênio não vai permitir a sobrevida desses peixes que vão desaparecer. Tá? E, por fim, a relação com a temperatura, que nós já vimos aqui, que vai limitar a existência de algumas espécies justamente por um pequeno grau a mais ou a menos de temperatura. Aquela ideia que a gente tinha de status quo, ou seja, as condições ideais para um indivíduo está muito representada pela temperatura. Alguns indivíduos não suportam altas temperaturas e outros não suportam baixas temperaturas, o que vai fazer com que a relação ecobiótica entre esses indivíduos com a temperatura vai garantir a sobrevivência ou a mortalidade desses indivíduos e também das espécies. Alguns subelementos do meio vão determinar, por exemplo, temperatura. Então, eles também são considerados importantes nas relações ecobióticas. A altitude, por exemplo, como nós vimos, vai fazer com que a temperatura mude. Quanto mais alto, nós vamos ter temperaturas mais baixas e as paisagens vão ser adaptadas de acordo com a relação ecobiótica entre os elementos vivos e esse elemento não vivo, que é a temperatura, que aqui está condicionada pela altitude. Então, a altitude também é um fator biogeográfico muito importante para se entender a organização e distribuição das espécies, assim como a pressão atmosférica. Né? Quanto maior é a altitude, você vai ter, então, menor pressão atmosférica. Essa menor pressão atmosférica vai ter, então, mais oxigênio ou menos oxigênio, dependendo de qual altura que você está. Tá? Se você está muito alto, você tem menor pressão atmosférica, menos gases e menos oxigênio. O ar está mais rarefeito. Então, até nós, seres humanos, não vamos conseguir ficar nessas altitudes por conta da pressão atmosférica.
todos os elementos abióticos que interessam à geografia, como os elementos do clima, tanto os fatores quanto os elementos, temperatura, umidade, os elementos do substrato da superfície, relevo, geologia, tipo de solo, a atmosfera como um todo, eles são importantíssimos como elementos dinâmicos nas relações ecobióticas, ou seja, que garante a existência dos seres vivos e que vai fazer com que as paisagens existam de formas diferentes. As relações alelobióticas também são muito importantes, que é a relação entre seres vivos de espécies diferentes ou da mesma espécie, que podem ser harmônicas ou desarmônicas. Vai garantir a competição, vai garantir a existência ou não de uma espécie e também garantir que paisagens diferentes existam na distribuição geográfica das espécies. Para a geografia, o geógrafo, sobretudo da biogeografia, as relações ecobióticas são bem analisadas principalmente nos últimos anos, mas as relações alelobióticas vêm sendo cada vez mais introduzidas nos estudos biogeográficos. Portanto, essas relações ecobióticas e alelobióticas são fundamentais para a compreensão das dinâmicas biogeográficas.